Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Está iniciando mais um programa, o seu programa Fonte de Fé, aqui na Rede Brasil de Comunicação. E para nós é um prazer, uma alegria imensa contar com a sua participação, com a sua audiência, sempre aqui às 16 horas, nas segundas, terças e quartas-feiras, com a graça de Deus. E em nome do nosso pastor presidente, nós queremos agradecer pela sua interação com a programação da Rede Brasil. E nesta oportunidade, estamos, como sempre, tem sido a proposta deste programa Fonte de Fé, estarmos juntos meditando na Palavra de Deus com o propósito de fundamentar, de fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. E estaremos meditando, com a graça de Deus, sobre o seguinte tema: a razão da esperança cristã. Isto mesmo, a razão da esperança cristã. E para tanto, nós queremos fundamentar esta meditação, esta reflexão, em um versículo da primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. Estaremos lendo o conhecido versículo de número 15. Acompanhe conosco a leitura deste versículo. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Muito bem, palavras ditas, escritas pelo apóstolo Pedro a um grupo específico de irmãos que estavam enfrentando sérias dificuldades em razão da sua identificação pública como sendo servos de Deus, servos do Senhor Jesus, em razão da grande perseguição que é de lembrança de todos, que a princípio essa perseguição partia dos próprios judeus, que havia rejeitado a pessoa de Cristo como Messias, mas essa perseguição alcança proporções maiores, visto que na medida em que o cristianismo cresce no primeiro século, naturalmente se passa a enfrentar agora as perseguições, o que nós poderíamos chamar de institucionais ou políticas. Isso porque o Império Romano se propõe a perseguir os cristãos pelo fato de eles servirem a um único Senhor, o que contrariava, claro, a máxima principal do Império, que era aclamar César, o imperador, como Senhor. E entenda que aclamá-lo como Senhor é mais do que uma forma de tratamento. Dentro da cultura do primeiro século, no ambiente romano, chamar César de Senhor era reconhecer a sua divindade, o que se choca frontalmente com o princípio basilar do cristianismo, em que nós servimos a um único Deus, a um único Senhor chamado Jesus Cristo. E em razão deste posicionamento, naturalmente, os cristãos passaram a enfrentar seríssimas perseguições. E o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, está se dirigindo exatamente para este grupo específico de irmãos que estavam enfrentando estas dificuldades. E o seu propósito, claro, nós encontramos quando finalizamos a leitura desta epístola no capítulo 5, você pode analisar dos versículos de número 8 ao versículo de número 12, quando Pedro vai dizer que o propósito em escrever o que ele escreveu, através de Silvano, que foi o seu amanuense, ou seja, alguém que o ajudou a escrever, a redigir, na medida em que ele ia ditando, falando o que recebeu como orientação do Espírito Santo. Silvano, que era um cooperador, um fiel irmão, como ele diz na sua declaração, o ajudava sendo seu amanuense. E o propósito, ele diz que é para fortalecer, para fazer com que estes irmãos fossem exortados, e entenda exortação como chamar do lado para trazer uma palavra de ânimo para que eles permanecessem firmes. De modo que em cada capítulo desta epístola nós encontramos pelo menos algumas razões pelas quais Pedro entende, na direção do Espírito Santo, de motivar esses irmãos a permanecerem firmes. E, especificamente, no capítulo de número 3, o versículo de número 15, Pedro faz menção a uma das características, a uma das virtudes essenciais da vida cristã, mostrando que por meio desta, ou em razão desta virtude, nós precisamos permanecer firmes. Ele vai mencionar sobre a razão da esperança que há em vós. Exatamente esta expressão ou esta palavra chamada esperança. Dentro da linguagem cristã, naturalmente, é muito comum nós utilizarmos esta expressão. Esperança, a propósito, se deve entender como sendo
a definição básica desta palavra é a expectativa favorável, é a certeza de que algo vai acontecer. Se entende, dentro da tradução da expressão grega, exatamente esta ideia. É a expectação de um bem que se deseja. Dentro do dicionário da língua portuguesa, nós encontramos a definição desta palavra como sendo o ato ou o efeito de esperar o que se deseja. É ter expectativa. É uma manifestação de fé. Fé em conseguir aquilo que se deseja. E quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, eu queria que você pudesse estar também lendo conosco uma definição bíblica do que é esperança. O apóstolo Paulo, aos Romanos, capítulo de número 8, vai trazer para nós uma definição que nos faz entender, compreender dentro da esfera espiritual o que é de fato esperança dentro da realidade cristã. Romanos, capítulo de número 8, o versículo de número 24 em diante, nós encontramos a seguinte expressão: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Observe que o apóstolo Paulo está mencionando que a esperança é mais do que uma expectativa em algo que está se vendo. Naturalmente, ele vai dizer que isso não é esperança, porque se está se vendo a possibilidade de adquirir, de receber aquilo que a pessoa tem expectativa, ele diz, aos olhos de Deus, dentro da realidade cristã, isso não é esperança, porque está se vendo. Por definição, entende-se, portanto, que a esperança é a expectativa, é a certeza, é a convicção de que vai se acontecer algo sem haver possibilidade humana, sem alternativas visíveis, mesmo sem ver o que usaríamos aquela expressão muito conhecida aqui no Ocidente, não é? Mesmo sem ver uma luz no fim do túnel. Mas a esperança faz com que tenhamos a convicção, não estou vendo, mas vai acontecer. Poderíamos aproveitar a experiência vivida naquela ocasião em que os reis se confederaram com o propósito de ir a uma batalha e no transcurso da viagem perceberam que não haveria água suficiente para os soldados, para que eles pudessem ter as forças renovadas para vencer no campo de batalha. E um dos reis, chamado Josafá, procurou, não é, para que pudesse receber uma orientação de como se deveria portar-se diante daquela realidade. O texto bíblico nos diz que o profeta, ele faz com que haja uma manifestação de que o tangedor, um instrumentista, passa a tocar e dentro dessa música sacra em que se louvava a Deus, a graça de Deus veio sobre eles. Observe, no momento em que Deus se revela, o texto bíblico vai nos dizer de que o profeta usado por Deus diz para os reis: vocês não verão vento e não verão chuva, todavia enchei este vale de covas, porque virá água, tanta água que beberá vocês, os vossos soldados e até os vossos animais. Se usarmos esta expressão para nos fazer entender na prática o que é esperança, é o que ele diz: vocês não vão ver. Ora, naturalmente, quando se entende que vai chover, há indícios, não é? Nuvens escuras, se percebe pelo clima, a atmosfera indica de que vai chover. Mas ele disse: não vereis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que será suficiente para vocês. Então veja que a esperança cristã é mais do que se percebe aos olhos. É a expectativa e a certeza de que mesmo sem ver, mas a convicção de que vai acontecer. Glória a Deus. Quando nós analisamos a palavra de Deus, nós vamos perceber de que o homem sem Cristo, ele é desprovido dessa esperança. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo de número 2, ele vai fazer menção a este respeito. Se você está acompanhando esta reflexão, veja aí na sua Bíblia, aos Efésios, capítulo de número 2 e o versículo de número 12. Nós encontramos o escritor sagrado dizendo para nós que naquele tempo, Paulo se reportando ao tempo passado antes de serem crentes, ele diz que naquele tempo estáveis sem Cristo,
separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Veja que a característica de quem está distante de Deus, aos olhos do apóstolo Paulo, é que ele está desprovido de esperança. Mas a partir do novo nascimento, esta esperança brota em nosso coração. Ela passa a habitar dentro de nós. Perceba, portanto, que a esperança passa a habitar dentro de nós, pois Cristo, ele vive no coração de quem passou pelo novo nascimento. O Espírito Santo de Deus imprime em nós esta viva esperança, esta convicção, esta certeza. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, a esperança passa a habitar dentro de nós. E louvamos a Deus porque a nossa esperança, ela não é uma circunstância, não está fundamentado em uma circunstância, ela é uma pessoa. Por isso que não se aplica aquele adágio que é comum aqui e acolá alguns se utilizarem, dizendo que a esperança é a última que morre, porque a nossa esperança é Cristo, a nossa esperança é Jesus habitando dentro de nós. Por isso que o apóstolo Pedro diz que a nossa esperança, ela é viva, ela é permanente. Nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo a sua epístola a Tito, dizendo que nós temos uma bendita esperança. Isso está no capítulo 2 da epístola a Tito, o versículo de número 13. Isso porque a esperança, ela habita dentro de nós. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. De modo que, para os que acompanham esta programação e que ainda não fizeram a sua profissão de fé, a sua declaração, reconhecendo, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, é uma ótima oportunidade para você avaliar e desfrutar dessa esperança viva em seu coração. Jesus, esperança da glória. Quando seguimos na reflexão a respeito deste assunto, observamos de que o alicerce da nossa esperança, naturalmente, não são as pessoas. Uma vez entendendo de que Cristo é a nossa esperança, Ele habita dentro de nós, isso confronta-se com a expectativa que muitos às vezes têm de colocar a sua esperança absolutamente nas pessoas. E isso, aos olhos da Bíblia, aos olhos de Deus, aos olhos das Escrituras, isso não se harmoniza, visto que a nossa esperança não pode estar fundamentada cegamente, absolutamente nas pessoas, porque elas são falíveis, elas são factíveis a errar. Por isso que aqui e acolá você encontra pessoas decepcionadas, porque tinham a expectativa de serem ajudadas, de receber uma mão de ajuda, de receber um suporte, até mesmo uma palavra de ânimo, mas no momento mais necessário não teve. Por quê? Porque a esperança estava absolutamente depositada nas pessoas. Isso é um perigo. Por isso que a Bíblia nos ensina que a nossa esperança deve estar fundamentada em Deus. Em 1 Timóteo, no capítulo de número 6, o versículo de número 17, nós encontramos o apóstolo Paulo trazendo esta recomendação. 1 Timóteo, capítulo de número 6, o versículo de número 17, ele diz assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Veja que a Bíblia, ora, nos ensina de que a nossa esperança não deve estar fundamentada nas pessoas, e por meio desse texto também lido, nós encontramos o apóstolo nos recomendando de que a nossa esperança não deve estar fundamentada nas riquezas. Veja que texto interessante. Nós poderíamos citar, entre outras passagens, que você pode estar anotando e corroborando com este pensamento, esta afirmação, em Mateus capítulo 6, versículos 19 ao versículo de número 21, Jesus ensinou sobre a instabilidade de se depositar a esperança nas riquezas, porque elas são transitórias, elas são passageiras. Alguém pode ter hoje e amanhã não ter mais. Lembra do patriarca Jó, que em razão da provação a qual ele foi submetido,
A Bíblia diz que do homem mais rico do Oriente, aquele homem perdeu tudo, mas ele não perdeu a sua esperança de ter a sua vida restaurada, entendendo ele que o seu Redentor vivia. Imaginemos se Jó tivesse a sua esperança depositada nas riquezas, quantas frustrações aquele homem não teria, sendo a sua circunstância ainda mais grave, ainda mais agravada. Então perceba que de forma muito clara a Bíblia nos ensina de que a nossa esperança não pode estar depositada nas riquezas. Em 1 de Pedro, voltando para esta epístola que estamos meditando, no capítulo 1, nós encontramos, portanto, uma base na qual a nossa esperança deve estar fundamentada. Embora eu já tenha de alguma maneira mencionado a este respeito, mas corroborando, utilizando-se da primeira epístola de Pedro, capítulo 1, e o versículo de número 21, nós encontramos o apóstolo Pedro nos dizendo a seguinte expressão. 1 de Pedro 1:21, ele diz: "E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé, observe, e esperança estivessem em Deus." Observe que Pedro é muito taxativo para dizer que a base da nossa esperança é Cristo, é Deus, é o Senhor Todo-Poderoso. Ele diz que a nossa fé e a nossa esperança devem estar fundamentada em Deus. Deus é a fonte da nossa esperança. É por essa razão que nós encontramos a condição, a capacidade de, apesar das circunstâncias serem desfavoráveis, mediante as dificuldades vivenciadas, permanecer firme. É isso que o apóstolo Pedro está incentivando aqueles irmãos. Lembremos-nos de que o cenário no qual Pedro está dirigindo essa epístola é um cenário de dificuldade, de lutas, de adversidades. Mas Pedro está trazendo uma palavra dizendo àqueles irmãos: sejam firmes. E em que se consiste essa firmeza? É porque Deus é a base da nossa esperança. Isso significa dizer de que a nossa esperança ela não é circunstancial, ela está acima das circunstâncias. Ela é teocêntrica, Deus está no centro da nossa esperança. A base da nossa esperança é Cristo. Por isso reitero de que aquele adágio popular muito utilizado, a esperança é a última que morre, não se aplica a você, não se aplica a nós. Ainda que o cenário mundial seja desfavorável, ainda que o cenário político, econômico do nosso país seja preocupante, mas existe um Deus sentado na sala do governo do universo, que rege, que governa, que tem um poder, que tem um domínio, embora respeite a liberdade dada aos homens para que estes tomem as decisões mais variadas, mas Deus não se frustra, como Jó teve esse entendimento ao final do seu livro. Bem sei eu, disse Jó, que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Quando nós nutrimos no coração esta viva esperança que é Deus, tendo o Senhor como base, sendo Ele o fundamento dessa expectativa, nós conseguimos olhar além das circunstâncias. Esta é a razão pela qual os servos de Deus, na antiga dispensação, como Abraão, que creu contra a esperança, veja, mesmo a expectativa dele, humanamente falando, fosse contrária àquilo que Deus tinha dito, mas ele creu, ele se fortaleceu, dando glórias a Deus, exaltando ao nome do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus traz à existência aquilo que não existe, e é por isso que a nossa esperança ela é fundamentada na pessoa de Deus, porque Ele é poderoso, Ele tem competência, Ele tem capacidade de fazer o que nós precisamos, do que nós necessitamos. E me permita lhe lembrar, já fechando este pensamento, dirigindo-nos ao término deste programa, lembrar a você de que ainda que aquilo que você precise talvez não exista na terra, as portas estejam fechadas, as possibilidades são nulas, alguém já tenha dito a você, olha, não tem como, foi até aqui, nos esbarramos em uma limitação. Entenda, Deus está falando através da sua palavra, fortalecendo você
a sua fé, a sua esperança, como diz Paulo em Romanos 15, versículo de número 4 e versículo de número 13, que o Espírito Santo se apropria da mensagem escriturística para fortalecer a sua fé. É por isso que o diabo luta ferrenhamente para que a palavra de Deus não seja ensinada, não seja pregada, porque ele sabe que na medida em que essa palavra é pregada, a fé, a esperança é fortalecida. E Deus, Ele é capaz, Ele é competente de fazer, de trazer à existência aquilo que não existe. Seja fortalecido, seja renovado, tenha esperança. Se é um filho que está afastado, o Senhor pode trazer de volta. Se é uma porta que está fechada, esta porta pode se abrir. Se é alguém que está desenganado, precisando urgentemente de um milagre, Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Creia, confie, a expectativa, certeza de que o milagre pode acontecer a qualquer momento. Afinal de contas, a nossa esperança está fundamentada em Deus. E quando Ele faz uma promessa, ora, Deus não é como algumas pessoas que talvez você conheça, que no intuito de tranquilizar, de acalmar, às vezes diante de você, não sei se você já passou por essa experiência, alguém disse, conte comigo, pode ficar tranquilo, eu estarei do seu lado, farei o que você precisa. Mas quando você segue o seu caminho, a pessoa diz dentro de si, eu disse isso para acalmá-lo, eu disse isso para acalmá-la, mas não tenho condições de cumprir aquilo que disse. Às vezes fala-se com o intuito de aliviar a angústia, as preocupações, a ansiedade. Mas quando Deus fala, quando Deus promete, Ele não usa desse artifício para acalmar, para ludibriar, para enganar, porque Deus é santo. E quando Ele faz uma promessa, ora, nesta promessa nós devemos depositar a nossa esperança. O escritor aos Hebreus, no capítulo 6, versículos 17 ao versículo de número 19, dirigindo-se a um grupo de cristãos de origem judaica, que estavam sendo tentados a esmorecer na fé, a retroceder, a perder a esperança, receberam uma mensagem de exortação do escritor sagrado em que este os disse de que eles deveriam permanecer. E como referência, já que eles eram judeus, o escritor se utiliza do patriarca Abraão, o pai da fé, a quem Deus fez uma promessa. E para mostrar que Deus é seguro naquilo que ele diz, o escritor lembra que Deus fez uma promessa com juramento para que cessasse toda a dúvida. Ora, se Deus dizendo que vai acontecer já é o suficiente, imagine Deus jurando. Exatamente. Se Deus dizendo é suficiente, imagine Ele dizendo e jurando. A expressão juramento no Antigo Testamento tem um peso de alguém comprometido em fazer o que disse. E a Abraão, Deus disse que lhe faria receber o cumprimento da promessa. E o escritor se utiliza desta experiência, desta referência histórica do Antigo Testamento para dizer aos irmãos que estavam sendo tentados a fraquejar, a arrefecer, a diminuir a sua esperança, dizendo para eles, façam como o crente Abraão fez, crendo, confiando, porque a esperança na qual vocês devem estar firmes, ela é a âncora da alma. E você sabe o quanto é importante para uma embarcação a figura da âncora. Não sei se você já teve a percepção analítica de perceber que, por mais grande que seja a embarcação, a âncora sempre é desproporcional ao tamanho, mas ela tem um peso suficiente para sustentar, para manter a embarcação no lugar devido, perto do cais, onde se deve estar em segurança. E o escritor vai dizer de que a esperança fundamentada em Deus, em Cristo, é como a âncora. A semelhança da importância da âncora para a embarcação, a esperança para nós é a âncora da alma. E o intrigante é que para a embarcação, a âncora está no fundo do mar, está lá embaixo. Mas a esperança do cristão está lá em cima. Jesus Cristo, à direita de Deus o Pai, intercedendo por nós, nos dando a certeza, a garantia que Ele é fiel para cumprir o que disse. Concluímos, portanto, esta reflexão, lembrando que a razão da nossa esperança, diante das dificuldades,
é a pessoa de Deus e as suas promessas, aquilo que Ele tem dito, aquilo que Ele tem feito. O caráter de Deus e as suas declarações são suficientes para tirarmos forças da fraqueza, permanecermos firmes diante das adversidades. Diante disso exposto, quero lhe convidar neste momento a orarmos a Deus, a supirmos ao trono da graça, tendo esta viva esperança, esta certeza inabalável que o nosso Deus é poderoso para cumprir aquilo que disse ao seu, ao meu, ao nosso respeito. Oremos a Deus. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, queremos te dar graças, louvar e engrandecer o teu nome pela tua palavra, Senhor, pelo teu ensinamento. Ajuda a cada um de nós, aos teus servos que têm acompanhado a programação da Rede Brasil, alguns desses inquietos, passando por crises de ansiedade, talvez, por momentos difíceis, com lágrimas nos olhos, em razão dos problemas, os mais variados. Mas pela tua palavra, como diz o apóstolo Paulo, recebemos a devida consolação e cremos que pelo teu Espírito Santo, o Senhor está agindo nos corações, fortalecendo, para que a fé permaneça acesa, inabalável, em meio às dificuldades, sejam elas quais forem, porque tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E nós retemos firmes a confissão da nossa esperança, sabendo que fiel é aquele que prometeu. E é por isso que já te agradeço pela vitória dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Que alegria poder contar com a sua participação, mas lhe lembro e convidar você a seguir sendo abençoado pela programação da Rede Brasil e contamos com a sua audiência no próximo programa, o seu programa Fonte de Fé. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre sua vida, agora e para sempre. Amém.